Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos para mais um capítulo do profeta Oséias, conhecer a palavra de Deus. Capítulo 4, que meditamos no vídeo anterior, realmente trouxe algo muito forte ao nosso coração. O meu povo se perde por falta de conhecimento. O meu povo será destruído por falta de conhecimento da verdade e do conhecimento de Deus. A verdade, né? O bem e o belo acima de tudo. E hoje nós vamos entrar no capítulo 5, uma forte palavra de correção. Ontem no vídeo anterior, no capítulo 4, e dizendo que o Senhor iria castigar a terra porque não encontrava mais fidelidade, nem amor, nem conhecimento de Deus, mas ao contrário, apenas pecado, adultério, né, mortes, roubos, violência, mentiras. E então ele dá uma grande exortação aos sacerdotes, que deveriam ensinar o povo e levá-los ao conhecimento de Deus, mas ao contrário, denigrem, né, se afastam de Deus e afastam o povo de Deus também. E um versículo que me chamou a atenção bastante no vídeo de ontem, no vídeo anterior, foi: um povo que não tem entendimento caminha para a perdição. Então nós queremos entender verdadeiramente a palavra de Deus, entender verdadeiramente Deus, a vida, e conhecê-lo com todo o nosso coração. Vamos orar, porque hoje nós vamos para o capítulo 5 de Oséias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo de Deus, ilumine a nossa mente e o nosso coração, para que possamos entender e conhecer o Senhor verdadeiramente. Amém. Bem, esse pequeno resumo que eu falei no início do vídeo, você pode ver toda a meditação, são apenas 15 minutos diários que nós temos aqui, no vídeo anterior, do capítulo 4 do profeta Oséias. E logo em seguida que terminamos de meditar o versículo 14, um povo que não tem entendimento caminha para a perdição, eu rapidamente li os outros versículos e quero retomar a partir daqui para entrarmos no capítulo 5. Se tu te prostituis, Israel, que Judá não te torne culpado. Não se torne culpado. Não vos dirijais a Gilgal, não subais a Bet-Aven. Bet-Aven quer dizer casa do pecado, indo contra Betel, que é casa de Deus. E não jureis pela vida de Yahvé. Sim, Israel é rebelde, como uma novilha indomável. Agora deverá Yahvé apacentá-los como um cordeiro em campo aberto? Ou seja, veja, o povo é rebelde. O povo é rebelde, é como uma novilha indomável. E Deus vai nos apacentar como um cordeiro em campo aberto? E ele diz: Efraim aliou-se aos ídolos. Uma parte do povo se aliou aos ídolos, aos falsos deuses. Deixai-o. Terminar a bebedeira, entregam-se à prostituição. Parece um povo aqui no Brasil e no mundo inteiro, né? Bebedeiras e prostituições. Seus chefes preferem a ignomínia, ou seja, preferem aquilo que é ruim, aquilo que é mal, aquilo que é opróbrio. Seus chefes. Tá falando de quê, minha gente? Chefes de comunidades, chefes políticos, governantes, né? Pessoas que deveriam fazer o bem, conduzir o povo ao bem, ao belo e à verdade, e preferem a ignomínia, a luxúria, o pecado, a vida ruim. Versículo 19: um vento os envolverá em suas asas e eles terão vergonha de seus sacrifícios. E agora entra aqui o capítulo 5, uma puxada de orelha aqui, uma palavra aos sacerdotes, aos grandes e aos reis que levam o povo à perdição. Eu vou repetir. Quem é que leva o povo à perdição? Né? Os sacerdotes, os grandes, vamos dizer assim, os midiáticos, os artistas, os que estão à frente, os que são seguidos, né? E os reis, ou seja, governantes, governadores, né, deputados, etc., juízes, etc., levam o povo à perdição.
Agora vamos lá, versículo 1. Ouvi isto, sacerdotes. Atende, casa de Israel. Escuta, casa do rei. Pois o direito é para todos vós. Fostes um laço para a Masfa e uma rede estendida sobre o Tabor. A cova de Sitim que eles cavaram. Mas sou eu quem castiga todos. Eu conheço Efraim e Israel não pode ocultar-se de mim. Porque tu, Efraim, te prostituístes. Israel está manchado. Se parte do povo de Deus se prostitui, o povo de Deus está manchado, né? Interessante essa passagem, versículos 3, né? Israel não pode ocultar-se de mim. Quem pode ocultar-se do Senhor? Quem? Os grandes desse mundo? Aqueles que estão tramando contra o seu eleito e contra os seguidores de Cristo? Eles não podem ocultar-se do Senhor. Suas obras não lhe permitem voltar para o seu Deus, pois um espírito de prostituição está em seu seio, e eles não conhecem a Yahvé. O orgulho de Israel testemunha contra ele. Israel e Efraim tropeçam em sua iniquidade. Judá também tropeça com eles. Ou seja, tropeçando ali na iniquidade, nos erros, no pecado, no orgulho. Não conseguem encontrar a Deus, por quê? Porque estão aprisionados ao pecado. Com suas ovelhas e seus bois, eles irão em busca de Yahvé, mas não o encontrarão. Olha que doloroso isso. Porque ele afastou-se deles. Traíram a Yahvé, pois geraram bastardos. Por isso agora a lua nova lhes devorará os campos. Então, o povo que trai a Deus, os líderes, os sacerdotes, os grandes, os reis, os líderes espirituais, os líderes governamentais, sempre foi assim. Sempre existiu o governador e o sacerdote que regiam o povo de Israel, e assim também é, ou seja, a liderança espiritual, os pastores da igreja, bispos, sacerdotes, missionários leigos, e o povo também, reis, não é? Governantes, que tem uma bela missão, como já diz o documento da igreja. Me fugiu agora o nome aqui, mas eu vou, daqui a pouco ele volta, né? Que fala justamente que a política é um bem, é um lugar propício para fazer o bem, né? Mas essas pessoas que tinham uma autoridade sobre o povo, muitas vezes os levam à perdição, né? Os levam à perdição. E, infelizmente, o Senhor afasta-se de nós. Versículo 8. Tocai a trombeta em Gabaá e a tuba em Ramá, dai alarme em Bet-Aven, ou seja, casa do pecado, né? Perseguem-te, Benjamim. Efraim será uma ruína no dia do castigo entre as tribos de Israel. Anuncia uma coisa certa. Os príncipes de Judá são como os que deslocam os marcos. Sobre eles derramarei como água o meu furor. Efraim está oprimido, esmagado pelo julgamento, porque persistiu em correr atrás do nada. Isso é forte, meus irmãos. Mas eu serei como uma traça para Efraim, como uma cárie para a casa de Judá. Você sabe o que uma traça faz, o que uma cárie faz num dente, né? O que uma traça faz numa roupa, num livro? Destrói, né? Causa dor. Então, por que Efraim está oprimido? Por que está esmagado pelo julgamento? Por quê? Porque o povo sofre? Porque persiste em correr atrás do nada. Isso daqui é para mim e para você. Quantas vezes nós persistimos em correr atrás do nada? E o que seria o nada, meus queridos irmãos, nesses tempos de hoje, se não a vida promíscua deste mundo, se não justamente os falsos prazeres desse mundo, se não as falsas paixões desse mundo, como por exemplo, um BBB. Quantos católicos assistem isso ainda? Dão audiência, gastam tempo, perdem tempo, ao invés de rezar um terço, de buscarem o conhecimento de Deus, de ler a Bíblia, de rezarem com o Catecismo da Igreja Católica, de ler um bom livro, de ler uma literatura tradicional e clássica, como Machado de Assis,
como os Lusíades, de ler um livro da igreja, de ler um livro da Canção Nova. Perdemos tempo em maratonando Netflix, etc. Porque persistimos em correr atrás do nada. Esse é o ponto. O que é correr atrás do nada? A pergunta que eu quero que Deus me fez foi essa. Você tem que correr atrás do nada, Emanuel? E eu digo muitas vezes que sim. Confesso a vocês. Quantas vezes eu fico perdendo minutos e talvez horas no Instagram, passando ali. Naquele... Eu não tenho TikTok, nunca tive, né? Minto, instalei, mas logo que descobri que era uma ferramenta que poderia ser usada os dados assim como os outros são, mas de forma muito pior pelo governo da China, eu desativei. Além de ser algo banal demais. Mas no Instagram já tem aquele Reels, né? Reels. Que tem tanta coisa bacana e tanta coisa engraçada. E quantas horas eu perco ali, muitas vezes, olhando para aquilo. Não posso mais perder. Perder tempo correndo atrás do nada. Oséias 5:11. Efraim está oprimido e esmagado pelo julgamento porque persistiu em correr atrás do nada. Nós corremos atrás do nada. Do nada. Infelizmente. Então, hoje eu quero não mais correr atrás do nada, mas eu quero que cada minuto da minha vida seja para o bem, para servir alguém. É claro que existe o ócio necessário, até mesmo a contemplação, a meditação, não é o ativismo, não, que eu estou a falar, mas o nada não é ficar sem fazer nada. O nada é buscar aquilo que não alimenta. É comer vento, biscoito de vento. Já ouviu falar nessa expressão? Não alimenta. Falsamente você se sente alimentado. O chiclete, o goma de mascar. Falsamente você se sente alimentado. Mas não alimenta nada, ao contrário, causa úlcera. Porque o corpo vai gerando ali o suco gástrico, pensando que vai vir comida e não vem nada. Versículo 13. Quando Efraim viu a sua doença e Judá a sua ferida, foi então Efraim à Assíria e enviou mensageiros ao grande rei. Mas ele não poderá curar-vos, nem sará a vossa ferida. Ou seja, as pessoas buscaram aliança com os estrangeiros, com o povo errado. Né? Quando vira doença, foram buscar no pai de santo, na mãe de santo, no João de Deus, etc. Mas eles não podem curar. Eles não podem sarar a vossa ferida. Pois eu sou para Efraim como um leão, como um filhote de leão para a casa de Judá. Eu mesmo despedaço e vou embora. Carrego minha presa e ninguém salva. Vou-me embora, voltarei ao meu lugar. Agora olha que bonito isso, eu vou embora. Talvez Deus tenha ido embora, a gente pode pensar assim, nesse tempo de pandemia, vai fazer quase um ano que nós estamos nesses lockdowns, que não tem surtido efeito em muitas situações. Nesse tempo difícil, mais e mais pessoas contraindo esse vírus, mais discussões, desinformações, desconhecimento. E a gente pode dizer assim, onde está Deus? Claro, Deus não foi embora. Deus não foi embora. Mas veja que forte, vou-me embora, voltarei ao meu lugar, até que reconheçam-se culpados e procurem a minha face. Na sua angústia, eles me procurarão. Isso é uma promessa maravilhosa e abençoada. Então, se está angustiado, procuremos o Senhor. Porque, como diz lá em Crônicas, se o meu povo que chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender dos seus pecados, buscar a minha presença e orar, eu do céu ouvirei o seu clamor, perdoarei o seu pecado e sararei a sua nação. Então está aqui, Oséias capítulo 5, versículo 15. Vou-me embora, voltarei ao meu lugar, até que se reconheçam culpados. Vamos nos reconhecer culpados, meus irmãos? Infiéis? E procuremos a minha face, ou seja, vida de oração, vida de conversão, jejum. Vamos procurar o Senhor. O que essa palavra diz para você? O que foi que Deus falou no teu coração? Deixa aqui nos comentários, marque mais alguém. E daqui a pouquinho, o nosso vídeo com o 6º capítulo de Oséias. Deus abençoe você.